Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Esses dias eu tava pensando a respeito do relançamento de Vingadores, tentando chegar a uma conclusão definitiva a respeito dos motivos para Disney e para Marvel relançarem o filme, e eu acho que eu finalmente cheguei a uma conclusão, então eu queria falar com vocês a respeito disso. E galera, antes de mais nada, não deixem de se inscrever aqui no canal Triplo F e acionar o sininho que me ajuda bastante. E antes de mais nada, eu vou rapidamente recapitular quais são os motivos que eu já citei aqui no canal, os motivos que muitas pessoas estão falando para esse relançamento de Vingadores Ultimato acontecer a essa altura do campeonato. E o primeiro e mais óbvio deles, obviamente, é a batalha entre Vingadores Ultimato e Avatar que tá acontecendo, e essa batalha aqueceu bastante depois que Vingadores Ultimato bateu a bilheteria original de Avatar, como vocês sabem, porque eu já falei aqui no canal no Clube da Bilheteria. Então esse é um dos principais motivos, com certeza é uma motivação para Marvel relançar o filme, mas eu não acredito que esse seja o principal motivo da gente estar vendo esse relançamento. Então eu não vou me aprofundar muito nos números, eu não vou me aprofundar muito nas condições, porque eu ainda pretendo fazer um vídeo a respeito de Vingadores versus Avatar, explorando todos os lados dessa batalha, explorando todos os aspectos, e eu não vou falar muito sobre os números específicos, porque eu vou falar também no Clube da Bilheteria de amanhã. Então, o primeiro motivo é ultrapassar Avatar. O segundo motivo, na minha opinião, é fazer marketing para Homem-Aranha Longe de Casa. Como vocês sabem, eu já falei isso também aqui no canal, o filme vai chegar alguns dias depois do relançamento de Vingadores Ultimato, que saiu ontem. Então é muito interessante para eles incluírem coisas de Homem-Aranha, é muito importante para eles que o público volte a falar de Vingadores e, consequentemente, volte a falar também do Homem-Aranha no mesmo contexto, porque você tenta atrair aquele público de volta. E não só isso, não só esse relançamento pode ajudar o Homem-Aranha Longe de Casa, como também o próprio Kevin Feige, o chefão da Marvel, já falou que o filme Homem-Aranha Longe de Casa é de fato o último filme da terceira fase da Marvel e o último filme também dessa mega fase que ficou conhecida como a Fase do Infinito, que começou lá com o Homem de Ferro mais de 10 anos atrás. Ela finalmente vai se concluir não em Vingadores Ultimato, mas sim em Homem-Aranha Longe de Casa. E por que eles anunciaram isso? Eu acho que é importante para o público manter a conexão com os personagens depois do filme Vingadores Ultimato, porque eu acho que é um risco grande que a Marvel sabe que existe das pessoas largarem mão do universo Marvel depois que o Capitão América, que o Homem de Ferro, que a Viúva Negra deixaram esse universo. Então eu acho que é muito importante para eles conseguirem fazer essa ligação do Vingadores Ultimato pros próximos filmes, que vai depender muito de como vai ser a receptividade do Homem-Aranha Longe de Casa. Então a gente já estabeleceu os dois primeiros motivos, mas qual, na minha opinião, é o principal motivo e o fator que possibilitou esse relançamento? E na minha opinião, o principal motivo e o fator que deixou esse relançamento acontecer foi o fracasso de Fênix Negra. E por que eu acho isso? Vamos dar uma analisada. E antes de falar diretamente da Fênix Negra, eu fiz um levantamento dos 15 maiores filmes de 2019 até o momento. Eu peguei os 15 maiores filmes e eu analisei sob a seguinte ótica: quanto o filme caiu da segunda para a terceira semana, do segundo para o terceiro final de semana em cartaz. Quantas salas o filme perdeu. E vocês vão entender por que eu tô fazendo isso, porque eu decidi fazer essa análise com os 15 primeiros filmes da lista. E com exceção do Vingadores Ultimato, que não perdeu salas do segundo para o terceiro final de semana, todos os outros filmes perderam salas, alguns em pequenas quantidades e outros em grandes quantidades. Mas vamos dar uma olhada caso a caso. Capitã Marvel, por exemplo, perdeu somente 32 salas do segundo para o terceiro final de semana, enquanto Aladdin perdeu 641 salas. John Wick 3 perdeu 246 salas, enquanto Dumbo perdeu 553, e Shazam, na verdade, aumentou do primeiro para o segundo final de semana, e do segundo para o terceiro ele perdeu somente 123 salas. Então a gente vê que nem existe uma correlação tão grande entre a bilheteria que o filme fez e o volume de salas. Tudo depende das negociações entre o estúdio e as redes de cinema. E depois disso a gente vê que Godzilla teve uma queda muito grande, caindo 901 salas,
E Alita Battle Angel, que foi um filme que também ficou longe de ser um grande sucesso, caiu 706 salas. E depois, Pokémon caiu 424 salas, Como Treinar o Seu Dragão caiu 244, Nós caiu 231, Vidro caiu 179 salas, Pets caiu 760 e Lego 2, que foi um dos grandes fracassos do ano até o momento, caiu 760 salas do segundo para o terceiro final de semana. Então, fazendo as contas, fazendo uma média de quantas salas, em média, um filme perde da segunda para a terceira semana, a média ficou 367 salas. Um filme grande, pelo menos. Um filme grande cai, em média, 367 salas do segundo para o terceiro final de semana. Se ele tinha 1.000 salas, ele vai perder 367 dessas 1.000. E a gente vê que Godzilla, que é o filme que mais caiu nesse período, caiu 901 salas. Então a gente já conseguiu estabelecer uma média muito boa utilizando os 15 primeiros filmes. Então é uma média bem confiável de 367 salas por filme. E quanto que Fênix Negra caiu? Fênix Negra caiu 1.667 salas do segundo para o terceiro final de semana. E como eu disse, Fênix Negra foi sim um fracasso, mas outros filmes dessa lista foram fracassos talvez maiores ainda. Então, para vocês terem uma ideia de como foi grande essa perda de salas de Fênix Negra do segundo para o terceiro final de semana, você teria que juntar as salas perdidas por Nós, Vidro, Lego 2, Pokémon, John Wick, Capitã Marvel e Shazam para chegar mais ou menos no volume de salas que somente a Fênix Negra perdeu. Então, em uma queda média de 367, Fênix Negra caiu 1.667 salas. E mais de 700 a mais do que Godzilla, que foi o segundo filme que mais perdeu salas de um final de semana para o outro. E por que que isso aconteceu? Por que que a Fênix Negra caiu tanto assim a mais do que os outros filmes? E eu acho que é bem claro, porque Fênix Negra é um filme da Fox, a Fox agora pertence à Disney, e a Disney tem um poder de negociação muito grande. Vocês vão se lembrar que no segundo final de semana de Fênix Negra, no meu clube da bilheteria, eu fiz um apontamento curioso no vídeo que o filme Vingadores estava tendo uma performance melhor do que o filme X-Men, mesmo tendo saído meses antes. Que se você pegasse o mesmo número de salas, Vingadores estava tendo uma performance melhor do que o filme X-Men, com uma grande abertura. O filme caiu 72,5% nas bilheterias, o filme fez somente 9 milhões de dólares já no seu segundo final de semana. Para vocês terem uma ideia, o filme Vingadores Ultimato está com menos salas do que a Fênix Negra, mas mesmo assim, mais pessoas assistiram, em média, Vingadores Ultimato no seu 9º final de semana de lançamento do que assistiram X-Men Fênix Negra. E se eu percebi isso, obviamente que a Disney percebeu isso também, e eu acho que isso explica muito bem por que eles fizeram esse relançamento às pressas. Eles não anunciaram um relançamento com muita antecedência, eles anunciaram um relançamento através do Kevin Feige de forma bem apressada, e nos próprios trailers eles não falam que é um relançamento, eles falam somente que você pode aproveitar para assistir Vingadores Ultimato uma última vez e que você vai ver algumas cenas extras depois que o filme acabar. Então eu acredito que a Disney nada mais fez do que uma substituição. Ela pegou uma série de salas que estava passando X-Men Fênix Negra e simplesmente substituiu por Vingadores Ultimato, que estava sendo um filme um pouco mais lucrativo. Eu realmente acredito que foi isso que aconteceu, e para dar um incentivo, para justificar esse aumento no volume de salas, eles incluíram algumas cenas novas no final, até para dar um incentivo a mais para as pessoas irem aos cinemas. E o que ajuda mais ainda a confirmar isso que eu tô falando é que Vingadores cresceu 1.040 salas nos Estados Unidos. Então, eu acho que Fênix Negra teria perdido cerca de 600 salas, 700 salas, se fosse depender do mercado, mas a Disney decidiu pegar 1.000 dessas salas e passar para Vingadores, então Vingadores aumentou de 1.000 para 2.000 salas, enquanto X-Men Fênix Negra teve uma queda histórica no volume de salas que estavam sendo transmitidas. Então por isso eu acho que esse é o principal motivo para esse relançamento ter acontecido, e eu acho que foi o principal fator que permitiu que essas 1.000 salas tivessem migrado. Eu realmente acho que se X-Men Fênix Negra tivesse sendo um sucesso estrondoso, mais ou menos como foi
Dias de um Futuro Esquecido, a Marvel primeiro não ia querer lançar um concorrente tão direto assim, e ela não ia nem ter essas salas para lançar porque eles iam querer manter as salas transmitindo o filme do X-Men. Obviamente, bater Avatar é sim um atrativo para o filme, obviamente fazer marketing para Homem-Aranha também é uma coisa importantíssima, mas eu acho que nada disso seria possível se não fosse o fracasso de Fênix Negra. E eu não falei nada a respeito do Brasil, nem a respeito de outros países, porque pelo menos aqui na minha cidade e nas cidades vizinhas ninguém tem notícia ainda a respeito desse relançamento. Eu inclusive perguntei para um funcionário do cinema que trabalha aqui na minha cidade, ele falou que não faz ideia, que não está sabendo nenhum detalhe a respeito disso e não está passando mais aqui na minha cidade, já fazem cerca de 15 a 20 dias que o filme já saiu completamente de cartaz para dar espaço aí para novas aberturas como Toy Story 4 e inclusive Homem-Aranha que chega na semana que vem. Então, galera, agora como sempre eu quero saber de vocês o que vocês acham desse relançamento de Vingadores Ultimato, qual vocês acham que foi o principal motivo para Disney e para Marvel terem decidido relançar esse filme. Vocês acham que foi fazer marketing para Homem-Aranha Longe de Casa, para bater Avatar, ou porque estava sobrando salas ali, porque o filme do X-Men foi um fracasso tão grande e eles decidiram utilizar um grande filme que já estava em cartaz e simplesmente expandir um pouquinho o mercado desse filme nos cinemas e expandir um pouquinho a possibilidade das pessoas de assistirem e com isso eles aproveitaram para fazer esse relançamento, entre aspas. Então, o que vocês acham? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.